Deixa eu pôr. Oi, gente! Boa noite! Como vocês estão? Estamos aqui, hoje a gente entrou de óculos. chama... As pessoas já estão vendo você de óculos. Entrei. A Kátia já tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre imagem, comportamento. A Kátia, ela tem uma consultoria de imagem, ela trabalha com isso. Inclusive, acho chique, não vejo a hora de fazer o meu. Fina. Fina, né? Fina pra caralho. Eu acho a coisa mais elegante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre imagem e comportamento. Já vou chamar ela. A Aline tá aqui, bonitinha. Meu, vai dar interferência. Da interferência só no álcool, é só deixar abaixo. Vamos tentar. Oi! Oi! Pera aí que eu fiz um negócio aqui. Aí. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tá bem. Nossa, eu vi seus stories agora, bem agora. Eu falei, gente, a Kátia tá arrasando. Vou ficar até com vergonha. Vocês têm que arrasar. Tá A gente coloca uns filtros, tudo pra ficar, entendeu? Pra ficar melhor, mas você tá loiraça agora, né? Tá mais... Então, menina, eu fiz um teste de coloração, né? Na realidade, dentro da consultoria de imagem, era uma parte que eu ainda não tinha feito, que era a parte de análise de cores. E aí descobri que eu sou a pessoa do dourado, não sou do prateado. E aí o meu cabelo agora eu voltei pro loiro dourado. Que eu era do loiro platinado também. Sensacional. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu acho Voltei às origens loira. Tá, mas você acostumou, já curtiu. Já. Uma vez loira. A pele, né? Olha. Dá bem... Fica top. Eu tô conectando aqui no meu. Eu vou colocar que a gente tá pelo perfil da Bia. E aí, pra ela colocar aqui só. Mas, Kátia, conta aí, como que foi todo esse processo para você conseguir trazer para os seus clientes o comportamento, a imagem, porque... Não, eu aqui, né? Fui olhar, achei que tinha um negócio, eu vi aqui assim. Ai, meu Deus! Porque a gente louca. fala, né, que a imagem, quando a gente tá bem com a nossa imagem, ela parece assim, todo mundo... Cansei disso, eu tava tentando achar a palavra. E ela aparece, todo mundo fala, e você tá assim, nossa, mas eu tô aqui cabelo preso, de qualquer forma. E como que é pra você, quando você traz as suas clientes, como você trabalha com isso? O meu processo dentro, né, do processo de consultoria de imagem e comportamento, por que eu coloco e comportamento junto? Porque toda a minha base de análise é no perfil comportamental. Sim. Então, vocês aí trabalham com o DISC, né? DISC é uma das ferramentas que eu uso e que eu acho fantástica. Então, vocês imaginam a junção, né? Nossa. De você juntar aí o DISC ou outro perfil de comportamento. Tem MBTI, tem o teste dos bichos, qualquer teste que te traga o perfil de comportamento é a minha base de trabalho, tá? Eu tô usando bastante também o perfil dos bichos, né? Que é o perfil de águia, tubarão, né? O perfil de águia é um perfil mais visionário, o tubarão é mais executor, o lobo é mais planejador, gato é de relacionamento. Então, eu trago isso antes de qualquer coisa, né? O que isso quer dizer? Quando eu identifico junto com a cliente o perfil de comportamento dela, eu consigo entender algumas nuances da vida dela pessoal e profissional. Porém, em que momento que as pessoas procuram uma consultoria de imagem e comportamento? Quando elas querem mudar alguma coisa. Quando Sim. elas estão insatisfeitas com alguma coisa, né? Ou elas acabaram de se divorciar, ou elas estão passando por um processo de término de relacionamento, né? Não só o divórcio, mas a separação em si, ou ela quer uma promoção, ou ela quer se reposicionar dentro do ambiente
de trabalho dela. Então, na realidade, é um processo de autoconhecimento acima de tudo, né? E o porquê que eu incluo essa parte de perfil de comportamento? Exatamente porque a minha base de estudo, minha base profissional, ela veio do RH, desenvolvimento de pessoas. Então, eu não consigo desvincular. O processo de consultoria de imagem, ele vai o quê? Complementar este trabalho. Em que sentido? Então, Kátia, você vai falar os looks que eu tenho que usar? Porque as pessoas acham que, consultoria de imagem, eu vou aprender a usar os looks. Também, mas não é só isso, né? Imagem está muito além das roupas que você veste, está muito além da maquiagem que você usa, está muito além dos acessórios, da cor do seu cabelo, está muito além, né? Então, como que a gente trabalha isso dentro do contexto geral? A gente pega essa cliente, analisa o comportamento dela, faz a devolutiva, né? Eu consegui dividir em 4 fases, digamos assim, o meu processo. Então, ela começa com a fase de descoberta, que é exatamente descobrir quem ela é na essência, né? E é muito engraçado porque muitas delas fazem assim: nossa, eu nunca tinha parado para olhar para mim. Sim. Né? E isso acontece muito. A gente, às vezes, não tem tempo de olhar pra gente. E Já nessa fase... grande coisa, quando vai ver, já dormiu. Exatamente, exatamente. E aí, quando eu entro nessa fase de descoberta, que a gente vai tratar, às vezes, até questões bem particulares, não dá nem para ficar mostrando o processo como é, né? Porque, às vezes, a gente entra em questões muito particulares. Vocês fazem devolutiva do DISC, vocês sabem que vocês entram em questões muito particulares que acabam entrando em questão, né? E eu trabalho muito com o objetivo que essa pessoa quer. Então, quando ela entra, primeiro, eu quero tirar ela do ponto A e ir para o ponto B, através da imagem e do comportamento. Então, eu uso essas ferramentas. E quando a gente entra na imagem propriamente dita, a gente vai começar a identificar a imagem que ela quer transmitir, o objetivo que ela quer por trás disso. O que ela quer conseguir com aquilo? Ela não quer só se vestir melhor. Quer falar, o que tá dentro dela que ela nem tem noção. Nem sabe. É porque ela nem sonha. Ela vem dentro para fora, né? E assim, e aí eu falo, né, para as meninas fazerem um exercício. Tem vários exercícios, né? Um deles é exercício do espelho. Então, ela vai se olhar no espelho para ela conseguir entender como que é o corpo dela, o formato, o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas também não adianta chegar para mim e falar assim: ai, Kátia, eu quero aquela roupa para me deixar magra. Aí eu vou olhar assim e falar assim: então você vai procurar um médico, né, querida? Porque não vai ser aqui que vai fazer a dieta, aí depois, né? E aí eu falo assim, a questão, não adianta você vir projetar uma roupa, colocar uma roupa que você afine, digamos assim, que vai resolver o seu problema. Não é isso. Você vai estar se enganando, né? Você vai ficar na eterna autossabotagem. Eu falo assim, primeiro, você tem que usar o que você gosta. Sim. E aí vai indo os desafios. Quando a gente eu peço referências, né, para essas meninas. Quais são as referências que você quer alcançar dentro do objetivo dela, né? Da personalidade, do comportamento, que a gente já analisou. Aí a gente vai para essa fase de buscar referência de fotos, de biotipo, enfim. Aí onde a gente vai explorando melhor. Tem clientes que falam assim: olha, eu nunca usei branco na vida e eu gostaria de começar a usar. E aí ela busca referências com branco, por exemplo. E a gente vai inserindo. Então, assim, o fato de inserir uma peça branca, por exemplo, no look, para ela já é uma grande vitória. Então, não é sobre looks, entendeu? E se torna ela conseguiu quebrar um bloqueio nela.
Isso torna um ciclo. A pessoa ela se torna mais segura, ela vê que aquilo é para ela também, automaticamente ela fica mais segura ainda e assim vai acontecendo uma expansão do bem, né? Exatamente. E aí ela vai explorando. Teve um caso também de uma cliente que ela comprou um perfume em dezembro de 2019 e ela estava esperando o momento certo para usar. Ai, gente. E aí ela começou a consultoria, passou a primeira sessão, na segunda sessão ela mandou uma mensagem e falou assim: eu vi uma possibilidade e agora eu estou preparada para usar esse perfume. E o momento certo ele é agora, né? Exatamente. Pequenas vitórias que a gente... Se você for ver, é óbvio isso, que a gente tem que viver o agora. É muito óbvio, mas quantas pessoas que vivem... Tem uma passagem da minha vida que eu tô a louca das mesas, a Bia já sabe. Então, porque eu queria comprar um jogo americano. Eu comprei do jeitinho que eu queria e todos os dias eu almoço com esse jogo americano, né? Eu tenho uma variedadezinha ou outra, mas ele é o meu predileto. E ele provavelmente seriam para ocasiões especiais. E é muito engraçado que as pessoas... uma ou outra que vai na minha casa, porque na época de quarentena fica em casa, gente. Mas assim, às vezes em relação enfim, trabalho e tudo mais, elas falam, nossa, que mesa chique, só porque eu vim. Aí você, também. Mas você deixa de fazer só pela outra pessoa, porque o momento especial é você estar com você, né? Exato. Primeiro, exatamente. Eu comprei umas taças que eu queria, até brinquei. Eu falei, gente, eu acho que eu tomei até café na taça, porque era pra mim, eu tinha feito pra mim. Claro que as coisas que eu gosto vão usufruir, mas é muito importante cada pessoa, o meu perfume ou o meu jogo americano, a minha roupa ser usada para você, faça a unha para você, faz a sobrancelha. Exatamente. É uma coisa que a gente bate bastante nisso, muito, né? Muito. Já fiz vários, a gente já falou em live, já fiz vídeos, já deixei aqui, porque a pessoa faz muito pelo outro e esquece. Se esse perfume da sua cliente, ela tivesse que dar para alguém de presente, ela daria com o maior tranquilamente. amor. Tranquilamente. A pessoa iria usar e ela lá no armário com o mesmo perfume. E isso acontece com roupas. Quantas vezes a gente compra uma roupa e a gente, eu quero usar em tal ocasião. E essa ocasião não é o agora. Essa ocasião que ela fica esperando não é o agora. E aí ela fica projetando um falso eu, entendeu? A mesma coisa quem guarda, por exemplo, louças ou talheres de prata. Cara, comemora a sua vida, comemora o seu dia a dia, comemora aquela, principalmente quem casou, né? Na época dos nossos pais, assim, bem mais antigo, o pessoal guardava tudo. Não, a criança não pode não, tem que deixar só pra... Exatamente. A gente vem de uma mentalidade de escassez. Exato. Por isso que eu gosto da mentalidade de criança, quando a gente fala que a criança é tão importante. Porque a criança, para ela, não tem a roupa de sair, a roupa de ficar em casa. É a roupa que ela quer. É a roupa de hoje que ela bonita. Quer. Roupa bonita, que ela acha bonita. Isso é maravilhoso. E se hoje ela quiser se vestir de Barbie e amanhã ir com a roupa que a gente comprou pro casamento, tá tudo certo. Exatamente. E é isso que a gente pena, gente. Eu tive uma cliente na pandemia que foi muito engraçado. Ela tinha o guarda-roupa abarrotado de coisas assim, coisas muito boas e que ela não usava. Ela não usava, ela ficava assim, roupas com etiqueta, e aquilo estava lá. E ela estava em meia pandemia, foi no pico da pandemia. E a gente precisava reposicionar ela, porque ela precisava gerar receita, né, na pandemia. Ela precisava de cliente, ela precisava, né, dar um jeito. Eu falei assim, então é o seguinte, você vai colocar as roupas que você não usa, mesmo estando em casa. Você não atende por vídeo? Seu cliente você não vê por vídeo? Exatamente. Então, você vai se arrumar. Aí foi fazer curso de automaquiagem. Aí abriu a porteira, filha. Aí foi igual um trem brabo, entendeu? Porque nessa pandemia teve muita gente que deixou de se arrumar porque estava dentro de casa. E tem muitas pessoas que... Mas, Bia, você se arruma mesmo? Sim, você vai vir aqui o horário que você vier. Eu saí da academia, eu coloquei a roupa como se eu tivesse ido pro escritório. Porque pra mim, eu não tô me arrumando pra mim diferente, pros meus clientes, tô me arrumando pra mim. Então, eu acho que isso que as pessoas perderam
Perderam porque fizeram perder, né? Foram conduzidas a perder essa essência de olhar para que... E porque a gente tem também um falso hábito de focar muito no falso eu, né? Sim. A gente vive muito no falso eu e a gente às vezes não percebe. A gente que tem um conhecimento, por exemplo, eu sei o que é um falso eu porque eu estudei, eu vivenciei, né? Eu estudo isso, então eu tenho maior facilidade para identificar. Mas uma pessoa que vai falar aqui, mas que porra que esse de falso eu? É quando você foca muito no seu ter e você não foca no seu ser. E a maioria, 95% das pessoas focam no ser. Eu só vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. É falso eu, você tá dando ênfase pro seu falso eu. Claro que grosseiramente falando, né? Grosseiramente falando. Até porque ele não deveria existir no nosso vocabulário, nem para frente nem para trás. Porque atrás a gente leva uma culpa. Se eu tivesse feito tal caminho, de repente eu chegaria antes. Gente, o se não existe. O se é uma ilusão da sua cabeça, né? Sim. Então você tem que, na verdade, viver o que você tem e não esperar, porque vai chegar nesse momento, vamos supor, eu, Beatriz, vou ser feliz quando fizer uma consultoria com a Kátia. Fiz a consultoria, a felicidade não veio, porque a felicidade não tá nisso. Eu vou ser feliz porque eu vou comprar uma roupa. Não, a felicidade, ela tá quando você se encontra. E você dá sentido pra vida, e né? você complementa as outras coisas com o que vai te fazer mais feliz, vai te agregar, mas a sua felicidade não pode depender de uma ou duas ou três. Seja feliz com o que você... Com que você tem aquela frase, né, do Joel que é 100% presente, né? Seja 100% presente. E isso é fato. O estar 100% presente, ele é muito difícil, gente. Porque a mente tá vagando o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Vou até falar um exemplo inteiro, né? O perfil, por exemplo, pessoas com perfil de águia, né? Extremamente visionário, tem uma dificuldade tremenda para vivenciar o presente. Porque é tão visionário, é tão lá na frente, que tem uma certa dificuldade. Porque se projeta muito. Então, o maior desafio do perfil de águia, por exemplo, é viver o presente. Sim. E aí, como que se vive o presente numa pessoa extremamente visionária, para frente? Como que a gente vivencia isso? Exatamente não pensando no amanhã, pensando no hoje. O que eu posso fazer agora, neste momento? E é um exercício de foco também. Sim. Né? Existem vários exercícios aí que a gente pode abordar para você manter o foco no presente. E aí a gente entra também em parâmetros de ansiedade, né? Crises de ansiedade, excesso de futuro, crises depressivas, excesso de passado. E isso está mais do que comprovado. Sim. Né? Então, cada vez mais vai cercando o caminho ali exatamente para a gente viver o presente. Bom, hoje é o hoje. Então, o que eu vou fazer hoje que vai realmente me satisfazer como pessoa, como profissional, né? Sim. Agora, por exemplo, eu quero usar uma roupa, quero usar um brinco, quero usar um perfume. São coisas tão básicas, se a gente for ver. Sim. Mas que a gente não executa. E aí, quando eu pego essas meninas, né, que tem todo esse perfil, que começa a vivenciar o agora, a gente começa a colher resultados. Sim. Porque ela começa a entender como ela funciona. E acontece muito dela olhar e não querer, né? De não merecer, de olhar com não merecimento de o brinco, porque um colar novo, mas eu vou gastar dinheiro com isso, mas a outra pessoa vai criticar. Sempre vai ter algo, sempre pensando no que os outros vão pensar, porquê, né? para ela não executar aquilo que ela de fato quer, né? E pra gostar mais, né? Porque quando você deixa de colocar um brinco, um batom, uma maquiagem, você já deixa de olhar no espelho, porque você... Sim, por isso que eu falo, não deixem de se maquiar.
Ah, mas não gosto de maquiagem. Passa um treco na cara, qualquer coisa, passa um blush, passa um rímel, passa um batom, porque você vai exercitar o olhar para você. Você vai olhar no espelho e quando você estiver passando o rímel, você vai prestar atenção no seu olho, você vai prestar atenção no seu rosto. Você vai começar a se conhecer. O problema é que as pessoas, elas não querem se olhar. Essa tarefa aí, vou levar para as minhas queridas coaches que chegam em mim que ou porque tem autoestima baixa ou por causa do emagrecimento. Já vou fazer essa tarefa aí da Kátia. Às vezes o se encarar é muito complicado. A gente fala internamente e externamente também. E você só consegue melhorar fora, dentro, quando você olha para aquilo. Então, no espelho, de repente eu não gosto muito da minha sobrancelha. Olha, veja onde você pode melhorar e trabalhe dentro dessa melhoria. O que acontece é você deixar de olhar, não vai mudar a situação. Exatamente. Vai continuar igual. Ou vai piorar, né? E é uma coisa que eu sempre falo, começa agora. Mas aí é que tá o ponto. A gente foge de quem a gente é. A gente foge. Ai, não, mas olha, o meu olho, ó, a minha ruga, nossa, minha pele tá craquelada, olha, meu nariz é gordo aqui, nariz de batata, minha boca é torta, o olho é um... Foda-se, meu. Foda-se. É você. Você é de forma única. Você tem que parar, na verdade, é quando a gente desapega disso, né? Dessa opinião de não gostar de nós, de olhar pra gente como a gente é e melhorar o que a gente pode melhorar e aceitar aquilo que a gente não pode melhorar, né? Porque tem coisa na vida que, meu, a ruga, se você não tem condições de pagar um botox, vai ficar ali. Você vai ter que conviver. Vai ter que conviver. Então, não fugir da sua pessoa, da sua essência, do seu eu. E a maior parte das vezes, a gente se julga no olhar dos outros, né? Isso que é mais incrível. Mas é por isso que quando a gente olha pra gente, a gente se assusta. Exato, porque a gente fala, eu não gosto do meu olho, por exemplo. Por que você não gosta? Porque o outro vê o seu olho. Você mesmo nem tá vendo, gente. Tá tudo bem, conviva com ele. É a sua verdade, sabe? É você como você é. A Cíntia colocou aqui, né? Acha que não merece ficar linda, somos todas poderosas, basta acreditar. Eu falo que, assim, qual que é o objetivo quando a gente faz uma consultoria de imagem e comportamento, por exemplo? Por mais que seja com base comportamental, a gente vai trabalhar a imagem. A mulher vai querer se sentir mais bonita, é fato. Claro. Sim. Ninguém vai fazer uma consultoria de imagem para se sentir mais feio. Não. Quer mudar algo que não está agradando. A beleza, gente, a beleza conta. A beleza se põe na mesa, sim. Exatamente. Não dá para falar que não tem como desconsiderar a beleza. Vai lá pro TikTok, por exemplo, você vai ver que a beleza conta e muito. Sim. Tá um time de beleza, tem uns homens, umas mulheres, assim, que você fala, meu, da onde que surgiu? Onde que tava que eu nunca vi antes? Aí eu falo assim, caralho! Porque assim, tem muita gente bonita. Aí você fala assim, mano, eu vou entrar lá, vou me sentir o cocô do cavalo do bandido. Aí é que tá o ponto, entendeu? A mulher, o que acontece? Isso é questão antropológico, isso, né? Se a gente for analisar, né, a beleza, para a mulher, ela é muito importante. Muito. Se você chamar uma mulher de feia, você acaba pouco o dia dela. Você vai chamar uma mulher... Tem muita gente que... me chamou de gorda, acaba com o dia da mulher. Hoje, se me chamarem de gorda, eu vou falar assim... sério, conta uma coisa que eu não sei, querido. Né? Eu tenho espelho! Porra! Né? Então, isso não é nem ofensa, né? Dentro da minha realidade, isso não é ofensa. Mas tem mulheres que se ofendem muito. Ela então, se você... porque não aceita, né? Porque não se aceita. Porque o que acontece? Quando alguém te chama, nossa, você tá feia, nossa, ficou feio isso, que não sei o quê. Como que você recebe aquilo? Tá me julgando e tá me ferindo. Sim. A partir do momento que me fere, eu não quero mais ser ferida. Então eu vou buscar a cura no julgamento do outro. Exatamente. Isso é a grande armadilha. E depois, quando você se torna uma pessoa segura, você até tira sarro dos seus próprios defeitos, né? Você não dá nem tempo da pessoa julgar.
É igual a mãe fala quando você vai na escola e todo mundo tira saco, sua mãe fala, nem liga, que para. É mais ou menos isso. Eu mesma, eu sou muito atrapalhada. Eu adoro salto. E eu acredito que quando eu bebo só água é onde eu caio. É a minha teoria. Então eu já chego falando, olha, você só se torna meu amigo se você viu minha queda. Pronto, que eu vou cair, é fato. E a pessoa, ela não vai ter tempo de tirar sarro, porque eu já reverti isso. Já. Eu mesma já falei que eu sou atrapalhada real. Então, tudo bem. Quando você se torna uma pessoa mais segura de si, é isso que você faz. Seja com ser gordo, magro, alto, baixo. Eu não sou Não nem... importa, não né? importa a sua característica física. O que Exato. eu E quando falo. você aceita essa zoaçãozinha das pessoas, as pessoas param. Porque ela tá vendo que não tá te machucando. Ela quer fazer pra te machucar. Então ela viu que não tá machucando, tá tudo bem. Aí ela vai por um outro. Nossa, tá se achando, hein? Porque precisa Nossa, você tá se chegar no achando. ponto. Aí eu Aí você fala assim também. Aí eu viro e falo que eu não tô achando, não. Eu tenho Eu certeza sou, mesmo. na verdade, eu não me acho, eu sou. Não me acho, eu tenho certeza. Aí a pergunta tá: o que tanto incomoda, por exemplo, para essa pessoa que fala assim, nossa, você tá feia, ou nossa, tá se achando? Qual que é a sensação de incômodo dessa pessoa? Sim. O que remeteu ela na hora que a outra Exato. pessoa falou isso pra ela? Aonde tá essa dor, né? Aonde está essa dor? Porque as pessoas projetam as próprias dores no outro. Então, se eu estou ferida, eu vou lá, vou ferir o outro. Porque eu não quero ficar ferida sozinha. Sim. Existem alguns parâmetros que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Também no... Ah, mas agora você tá se achando que tá demais, né? Dá uma segurada aí, querida, que a sua autoestima tá boa, autoestima, né? Então a gente também tem um lado ruim disso. Apaga o sol que eu tô ficando. Né? Quando você entra num... Eu falo porque eu passei por isso também, né? Tudo o que eu falo, o que eu coloco, né, para fora, o que eu executo, é com base no que eu já vivi, no que eu já passei. E eu já tive um pico de autoestima que eu comecei a me sentir muito autossuficiente. E eu achava que ninguém era suficiente para mim. Sim, porque você já então, tá isso é uma armadilha, né? Como é que alguém assim, chegar nesse máximo? Nunca. Né? Aí você vai... Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente está indo para... Porque eu via que tinha momentos que eu ia mais pro lado do meu ego do que qualquer outra coisa. Na verdade, essa questão do ego, eu vi no livro do Bernardinho. Ele não deixava os jogadores dele comemorar demais até acabar o campeonato, porque isso ia fazer com que eles se distraíssem. Sim, porque você vai no ego, você vai no seu orgulho e pensa, além da confiança, né? Imagina, eu já ganhei esse aqui, por que eu tenho que treinar de novo para ganhar o próximo? Que é o nosso excesso, o nosso é o excesso. Né? Eu todo excesso é ruim, toda falta, né? Toda falha, né? É ruim. Então, e como é que a gente busca isso? Executando. Eu só descobri que eu estava alimentando mais o meu ego, por exemplo, quando opa, tá errado isso aí. Quais são os sintomas? Quando você começa literalmente falar assim, e você começa a afastar as pessoas sem você perceber. Sim. E você também deixa de atrás, né? Você afasta. E aí você vê que você pode ter até alguns comportamentos de superioridade em relação às pessoas. Isso não é bom. Não é legal. Não. Por isso que eu falo, é claro, quando você vai acumulando coisas, assim como, sei lá, pesos, livros, você vai acumulando aos pouquinhos até chegar ao máximo. Por isso que eu faço para mim, indico para as pessoas fazer isso como uma tarefa diária. Passa o seu dia na sua cabeça. Entenda onde você errou, entenda onde você cedeu, entenda... Porque ali, claro que você não vai ficar uma pessoa perfeita, só que aí você consegue ter um equilíbrio. Porque quando você junta demais, eu juntei demais e agora eu tô com um ego inflado. É porque, de repente, faltou aquele do pouquinho ao pouquinho você entender aonde você estava errando.
E outra coisa que é muito essencial é ter alguém com conhecimento próximo. Muitas vezes acontece, eu e Bia mesmo, num papo informal, a Bia fala, talvez isso não é aquilo. No momento pode ser que nem soe, mas quando eu vou fazer o meu... Observar. Eu falo, caraca, pode ser que seja. E você começa. Então, é o que eu falo, pode parecer que não, mas é importante você ter alguém de autoconhecimento próximo, exatamente porque a pessoa vai te apontar muitas vezes o que você nem percebeu. Exatamente. Numa coisa do dia a dia. Porque as coisas, tudo isso, todos os traumas, todos os medos, são coisas do dia a dia. Não existe uma data específica. Olha, dia 31 de outubro. Não, ela acontece. E por isso que quando... Fluidez, né? Exato. Tem que ser fluido. Exato. E por isso que quando... Pra gente não levar para memória de longo prazo, que a gente já destacou várias vezes em lives, é importante você selecionar aquilo do dia antes do seu cérebro fazer isso sozinho. E claro, mural de sonhos, que a gente também já falou. Sim, mas você sim. ter essa passagem sua, seu julgamento. Olhar para si, dói. Fácil não é. Gente. Fácil Mas não é por isso que as pessoas elas não encaram o processo de autoconhecimento. Elas vão falar, fogem. pra quê? É fuga. Primeiro começa com a crítica. Isso é loucura. Ah, isso aí é pra quem não tem o que fazer. Ai, pra que autoconhecimento? Eu já me conheço. Quando você se conhece, fica sozinho, sem barulho, um dia na sua casa, sem pegar no celular, sem escutar TV, sem nada. Vamos ver. Mesmo em sessões, a primeira sessão você pergunta pra pessoa, quanto você acha que se conhece? A nota vai 8, 9. No final da primeira sessão, eu acho que um 4, talvez. Porque a pessoa não se conhece, a gente não se conhece. E mesmo a gente que tá nessa batalha diária de autoconhecimento, quantas vezes a gente não topa e fala, caramba, pera, isso é novo pra mim, de eu pra eu. E sem contar que é eterno, gente. É uma reforma íntima, né? Então ela vai... Exatamente. Ó, a Adriana até colocou aqui, ela até colocou risos, né? Que ela tá rindo. E colocou assim, ocidóia de chorar em posição fetal. Mas... É isso. Primeiro porque as pessoas elas não encaram isso. Não. Mas eu vou te dizer por que elas não encaram também. Se a gente for analisar dentro da pirâmide de Maslow, né, a pirâmide das necessidades essenciais, a base da pirâmide é o quê? Você tem que comer, beber, trabalhar, não é isso? E aí depois, quais são os próximos passos? Se a gente for ver, autoestima e autorrealização tá lá em cima. Então as pessoas... Tá longe, tá difícil. Tá longe. Na base da pirâmide de necessidade essencial do ser humano não está o autoconhecimento. Não. Está a sobrevivência. Tá sobrevivência. E quando você preciso ter dinheiro para comer, eu preciso ter isso para viver. E agora eu vou ser polemiquinha. Você realmente precisa de tudo isso. E talvez você flua melhor com tudo isso depois que você se autoconhece. Totalmente. Porque você vai buscar um dinheiro que você nem sabe por que você tá buscando. Não sabe nem onde você vai gastar. Na verdade, não é buscar o dinheiro, né? O dinheiro é um recurso como todas as outras coisas na nossa vida. É um recurso. Sim. Então você tá ali trabalhando, vai trabalhar de mau humor, ganha muito dinheiro. Tem gente que ganha milhões, mas chega em casa, sente um vazio. Porque ela não sabe nem se ela queria estar fazendo aquilo. Talvez se ela estivesse só tocando violão na praia, tava bom. Mas falaram para ela que ela precisava de dinheiro, de muito dinheiro, para poder não passar fome, ter que sobreviver e tudo mais. Então, quando você se depara com você mesmo, você acaba olhando que as pessoas que você julga é você. Porque você tá ali o tempo todo julgando o outro, e aí você olha e fala, caraca, eu julgava isso aqui, mas eu fazia também. Então... O que aconteceu nessa quarentena? Todo mundo se deu de cara com a própria pessoa. E por isso que a convivência com ela ficou difícil, com o do lado tudo ficou difícil. Você assim, mano, tô surtando. Você tá surtando, gato. Você tá no seu limite. Você tá se conhecendo agora. Você não tá se aguentando. Você não tá se aguentando. Imagina as outras pessoas. E você sempre foi isso. Só que você agora ficou recluso, né? Agora você teve que se encarar. Não da forma muitas vezes correta. Se encarar talvez da pior forma. Sim. Se encarar.
Gente, não é fácil. E ninguém falou que seria, mas eu vou falar uma coisa. O caminho depois disso, fala aí, cara. Nossa. Ou minha filha, eu falo que abriu a porteira, filho, você vai sair igual um boi brabo no 8 segundos, entendeu? Saudade do meio. É assim a vida. Mas é assim, mano. Abriu a porteira, solta o boi e fica 8 segundos, mano. É assim que funciona. E tudo começa a sentido, né? O trabalho, o que você quer fazer, tudo flui. É próximo, o livro que energia, a energia vai fluindo. Tudo. É como você arrumar um armário. Quando você arruma um armário, que você tem aquela sensação boa de, nossa, tá arrumado, e é momentânea, né? Porque o armário você vai bagunçar, e é normal você bagunçar. Sim. A diferença, quando você faz o autoconhecimento, é que você arruma o armário, e quando você começa a bagunçar, você mesmo vai saber arrumar de novo. Exatamente. Em tempo recorde, mais rápido do que armário, te garanto. Na realidade, o que conta em qualquer processo de autoconhecimento é o quanto que você fica... Quando você leva uma porrada, é o quanto que você fica deitada no chão. E o que você vai fazer com essa porrada, né? Se você vai Tomou começar a porrada e aí? sofrer vai ficar lá, a vida, vai fazer o quê? você vai reagir e vai aprender com isso. Então é o que você faz com aquilo que te fazem. Exato. Não pegar aquilo e se vitimizar, achar, ai meu Deus, eu apanhei de novo. Mas nossa, de novo, mas isso é um comportamento. Então, mas isso é que tá. Quando a gente começa a analisar, pensa numa pessoa de perfil gato, por exemplo, que é extremamente focada em relacionamento, ela tem muitos comportamentos vitimistas. Sim. E como que você tira isso? Você não tira. Você trabalha isso. Você ponto. Ela usa poder de manipulação através do relacionamento. E é uma manipulação, não é, nossa, tá me manipulando. Não. Inconscientemente ela manipula porque ela é tão aficionada por relações. Sim. Sim. Que ela preza muito pessoas. Então, ela tem dificuldade com conflito. Ao mesmo tempo, é uma pessoa extremamente comunicativa. É uma pessoa que conversa com todo mundo. Dificilmente alguém não goste de uma pessoa com perfil de gato. Sim. Por exemplo. E como que a gente transfere isso? A gente pega isso e consegue colocar a imagem que ela quer se projetar. Qual é o objetivo principal? Com certeza, você pode ter... pode verificar uma pessoa com perfil de gato, por exemplo, o objetivo maior dela de imagem é transmitir uma imagem que as pessoas se aproximem dela. Sim. E quando ela é objetivos, né? Quando as pessoas falam, nossa, mas você é muito vulgar, fala demais, brinca demais, ela se sente, porque ela foi confrontada. E ela olha e fala assim, opa! Porque eu já tive comigo pessoas assim que é extremamente manipuladora, persuasiva, só que pelo fato de... É comum. Quando ela foi se autoconhecendo, ela falou assim, eu manipulo mesmo os relacionamentos, eu manipulo os homens perto de mim, eu manipulo os meus amigos. É porque... Mas é o perfil de comportamento dessa pessoa. É o perfil de comportamento. Então, que persuadir ou manipular seja extremamente ruim. Se você sabe usar isso pro bem... Tá tudo certo. É que a pessoa, na verdade, às vezes nem sabe que ela tem esse dom. Ela não percebe que ela manipula, por exemplo. Ela não percebe. As pessoas, muitas vezes, acabam... Na maior parte das vezes, acabam procurando a gente quando parece que chegou no fundo do poço. Gente, igual comer, igual tomar banho, o autoconhecimento é necessário, mesmo que você olhe sua vida e fale, tô no mal nice, não tenho problema nenhum. Porque tem. Em que momento... Mas, Aline, posso te falar? Porque dificilmente uma pessoa vai buscar o processo de autoconhecimento no momento bom. Sim. Dificilmente. Dificilmente. Em que momento que as pessoas procuram um psicólogo? Em que momentos que uma pessoa procura uma nutricionista? Exato. Quando ela não se aguenta mais. Por isso que é tão importante. E ela sabe que é óbvio. Por exemplo, eu quero perder peso, eu sei que eu tenho que comer melhor e fazer atividade física. É óbvio. Entre aspas. Sim. Mas por que ela busca uma nutricionista? Porque ela precisa de orientação, porque ela já está no limite, ela quer mudança, ela quer direcionamento, ela quer resultado assertivo. Sim. O nosso papel é isso.
No meu caso, eu tenho a mesma formação que vocês em coaching, eu aplico, tenho a minha vivência de recursos humanos de desenvolvimento de pessoas e complemento com a imagem. Então, você imagina você pegar essa pessoa que já tá ali, ó, porque ela vai na nutricionista, eu tô dando o exemplo da nutricionista, né? Assim, ela vai buscar porque ela já tá no gás. Ela fala assim, não, é agora. Ela está no pique. No pique. Mas por isso que eu falo, já aconteceu de uma pessoa me procurar e falar assim, eu queria fazer um processo com você, mas a minha vida tá muito boa, cara, então vamos fazer, exatamente para ela continuar boa. Existem dores e talvez, muitas vezes, esse boa é uma fuga. Na verdade, duas pessoas, lembrei agora. Uma segunda pessoa, inclusive, de um coach meu, que pode ser que esse tá tudo bem, realmente é que você mascarou muito a fuga. E quando você cair, você vai cair demais. Então, tá bom, procura. Tá tudo certo. Se você vê que não é pra você, porque as coisas têm que fazer sentido, né? Elas têm que acontecer na hora que aquilo for pra você. Se aquilo não for, ok também. Mas você vai se descobrir, você vai ver que a vida pode ficar melhor do que tá boa. Uma vez uma pessoa me falou assim, mas eu já sou muito bem resolvida. Eu não preciso de consultoria de imagem. Tá bom. Ok. Se fosse tão bem, aceitava de coração, né? Mas aí, sabe o que acontece? Ela é bem resolvida numa coisa e mal resolvida em outro aspecto. Então, é porque as pessoas colocam o sucesso numa coisa só, né? Esquece de todo o resto da vida. Não, eu já sou bem resolvida. Ok? Então, por que você precisa enfatizar que você é bem resolvida? Sim. O que você quer mostrar, me dizer com isso? O que Por que pra você precisa provar pra mim que você é muito bem resolvido e não precisa do meu serviço? Exato. Exatamente. E aí você vai fuçando, tem alguma coisa errada. Ó, a Sofia tá colocando assim, a Kátia foi um marco na minha vida. A Sofia é uma grande amiga minha, é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, é uma fisioterapeuta fantástica. Ela mora atualmente no Canadá. E ela foi minha cliente há alguns anos atrás. Muito legal. E a gente trabalhou durante um mês, se eu não me engano. E a gente trabalhou semanalmente alguns aspectos exatamente do que ela estava buscando de melhoria, no que ela buscava com um objetivo. E aí a gente foi trabalhando comportamento com imagem. Muito legal. Kátia, eu quero te fazer duas perguntas. Que é sobre... Você já foi no mundo corporativo, então sim, elas vão envolver um pouco. Sobre pessoas que não queriam se arrumar devido aos pais, tá nesse mundo corporativo que exige muito, assim, né? Você tá muito bem arrumado. E sobre pessoas que, na verdade, não queriam estar ali com aquela roupa, daquela forma, ela queria estar mais despojada, mas ela era obrigada. Se você já teve esses casos, e como foi que você tratou elas? Na realidade, o que acontece? Não tive um caso específico em relação a isso. Mas eu vou te dizer que quando a pessoa está num processo de autoconhecimento e ela está numa posição corporativa que ela esteja satisfeita com a profissão, ela vai se vestir no protocolo. Ela não vai se incomodar. Sim. Tá? Quando ela está insatisfeita com a profissão, com a situação, com a vida dela, ela vai implicar com tudo. Não só ela vai... eu tenho que me vestir assim para ir naquela reunião. Sim, você tem. Eu sei porque eu trabalho na parte de auditoria e lá, hoje onde eu trabalho não tanto, mas na auditoria era obrigatório você ter um dress code, né? Você tinha que ser daquele jeito. E no ambiente corporativo, o dress code precisa existir. Precisa, porque faz parte do protocolo, do jogo. Exatamente. E as trainees, você via que elas chegavam todas empolgadas, porque eram jovens, estavam naquela coisa nova. Elas sabiam. Então elas
nossa, elas se arrumavam mais do que a gerência. Mas aí você já via a galera que estava ali há muito tempo, que já não se arrumava, já não se cuidava, já não... Porque lá Não, era, mas isso é o que mais era o tem. cabelo, tinha jeito tudo. O jeito do cabelo, a maquiagem. Quando as pessoas me viram a primeira vez, na realidade, eu escondi muito tempo as minhas fotos quando eu estava no ambiente corporativo, porque eu fazia fotos de biquíni. Eu falei assim, nossa, eu vou... A pessoa vai ver uma foto de biquíni, depois vai entrar numa reunião comigo, vai me ver, vai me imaginar de biquíni. Fudeu, né? Eu me incomodava com isso. E, na realidade, o que acontecia? Era uma empresa bem masculina, né? Eu lidava com muitos homens, então eu tinha uma imagem que eu precisava transmitir. Então a gente fala de comunicação aberta e fechada. Toda a comunicação aberta, isso aqui eu estou abrindo a comunicação, isso aqui eu estou abrindo a comunicação, estou abrindo a comunicação pela maquiagem, pela unha. Por quê? Eu estou mostrando, eu estou destacando algumas partes, né? Se eu estou num ambiente corporativo, eu vou numa reunião, eu não vou usar um brinco de argola, eu não vou usar uma maquiagem destacando meu olho, eu não vou deixar esse corte aqui, eu vou, com certeza isso aqui ia ser tudo preto. Sim. Minha unha poderia até continuar no preto, mas ou em cores neutras que não chamassem atenção, né? Então, quando a gente começa a identificar comunicação aberta e fechada, a gente vê o quanto que o look faz a diferença. Por isso que em ambientes corporativos, as cores mais escuras, elas prevalecem. Se você pega dentro, né, por exemplo, de um escritório, né, área corporativa mesmo, que tem Sim. os escritórios, enfim, que você não está na linha de produção, ou que você não está na linha de frente, né, enfim. Geralmente vai ser calça, não vai ser nada mostrando muito o corpo. Sim. E até quando mostra, coloca um vestido, alguma saia assim, já chama bastante atenção. Já, até das e aí a pessoas gente que até orienta. ao A gente orienta assim, quando tiver ambientes que tenham bastante homens, tudo, vocês fechem a comunicação. Evitem ir com sandália, unha vermelha no pé, unha vermelha na mão, né? Mas por quê? Porque o que acontece? O pé, por exemplo, se você está com uma sandália bacana, uma unha vermelha, e você está fazendo uma palestra, as pessoas vão olhar para o seu pé. Inconscientemente. Elas vão reparar se você está com o pé feito, elas vão reparar se a sua unha está feita, se seu pé é bonito, se seu pé é feio. Tô dando um exemplo bem sutil, tá? Então, em qualquer ambiente corporativo que tenha muitos homens assim, procurem fechar essa comunicação. Ai, não é nem questão de assédio. Nossa, mas ele vai me assediar, então agora eu não posso usar a sandália quando tiver... Não, gente. Não é isso. Olha o extremismo, hein, galera? Né? Pelo amor de Deus. Mas é questão de posicionamento. Se você tem uma reunião muito foda, mas muito foda, fecha totalmente a sua comunicação. Cor escura, fecha a comunicação, não destaca maquiagem, não destaca unha, não destaca acessório. Sim. Esteja o mais discreta possível. Muito legal. E de comportamentos de pais, assim, a pessoa deixar de se arrumar por causa que os pais se arrumavam muito. Já teve alguma crença desse tipo? Não. Esse tipo de caso, não. Não, porque acontece, né? A pessoa vê, assim, ó, sei lá. Tô pensando aqui até em questão de pessoas próximas, assim. Não consigo Nem pensar. nem pensar. Assim, Depois, se por acaso lembrar, você marca a gente no Stories. o que acontece, assim, quais são, não são as queixas, né? Mas quais são as principais
crenças que aparecem. Eu tive um caso de uma pessoa que ela tinha sido assediada e dentro do ambiente corporativo, e ela começou a se vestir de maneira que ela não chamasse atenção. Porque qualquer elogio para ela feria ela e a mente dela levava para o assédio. Então, para vocês verem como que a nossa mente e as nossas experiências, elas contam. Sim. Então, esse caso é muito importante, assim, é muito importante dentro do meu trabalho, porque eu vou trabalhar com imagem, e de repente aquela pessoa, ela vem com essa crença de não querer ser vista. Sim. Por causa de um episódio de assédio. Gente, isso é muito complicado, isso é muito forte. Muito. E aí ela viveu apagada por anos. São pessoas que ela deixam... não queria se arrumar. Ela não queria se vestir. Ela trabalhava em corporativo, ela precisava de uma imagem forte. Só que ela não conseguia. Ela não conseguia. Então, assim, tem muitas crenças que as pessoas veem, né? Ó, a D, vem, a senhora Dornelas me ajudou a superar o espelho. A D é uma querida, minha cliente. Ela tinha tirado simplesmente os espelhos da casa dela. Nossa. Aí eu, oi! Como assim? Aí dentro do processo eu falei assim, não, você vai voltar com todos os espelhos, você vai se olhar no espelho. Eu já tive uma coach que ela não se olhava no espelho há 25 anos. Não conseguia. O caso da D, ela passou por um processo de emagrecimento. Então, o que aconteceu? Ela não se via no corpo mais magro. Ah, isso já aconteceu comigo. E aí ela falou assim, meu Deus, não estou me vendo. Isso acontece também. Porque até para comprar roupa, você vai comprar roupa, você vai pegando sempre os números grandes. Aí você fala assim, mas isso aqui não entra mais, fica largo. Mas você tá tão acostumado, é um hábito, um ciclo tão vicioso. Pois eu fiz Dona D destrinchar o guarda-roupa dela inteiro. Falei assim, você vai destrinchar seu guarda-roupa, suas maquiagens, você vai se olhar no espelho, você vai se arrumar. Claro que isso foi um exercício dentro de todo o contexto, né? Sim. Eu falo que cada cliente tem muitas particularidades que eu nem posso ficar falando. Sim, né? sim. Agora, claro, se a pessoa fala tranquilamente. O que eu sempre coloco são alguns exemplos, né? De clientes que já surgiram e aí episódios, né? Também, mas né? eu nunca conto quem é o santo. A gente também. As pessoas sempre se identificam com histórias. Muitas vezes elas falam, poxa, mas eu também sou essa pessoa, né? Então, ela até colocou assim, foi terrível me reconhecer, eu nem conhecia mais. Olha, vou te contar. Quando eu emagreci, eu tava na academia e a moça da limpeza virou pra mim. Eu tava com uma calça super larga, que eu usava ela tranquilamente todos os dias da minha vida, e com uma blusa super larga. E ela virou pra mim e falou assim, você já percebeu que as suas roupas não te servem mais? E eu não tinha percebido. Por quê? Eu não tava focada necessariamente no corpo. Eu tava fazendo e foi indo. E aí, quando ela falou isso pra mim, mas eu não tinha como voltar pra casa. Então, eu tive que trabalhar com aquela roupa. Eu olhei, quando eu voltei pra casa, coloquei pra lavar e falei, essa aqui já não volta mais pro meu guarda-roupa. Mas eu precisei que alguém falasse pra mim. Porque por mais que eu tava ali, as pessoas comentavam que eu tava emagrecendo, eu não via eu naquele corpo de aceitar aquela situação. Até hoje, algumas coisas ainda a gente dá uma olhada. Porque você tá tão acostumado com aquele corpo de um jeito, de repente você muda. Então, é todo um processo mesmo. Muito legal. E ela até complementa, né? Foi um exercício doloroso, mas válido. Pode abrir meu caso. Obrigada. Ela falou assim, eu não me importo, pode ajudar outras mulheres. O que acontece? A D, ela veio com um ódio muito ferrenho do próprio corpo.
ela veio num processo de ódio, mas de ódio. Ela não conseguia se olhar no espelho, ela não conseguia tomar banho e tocar no próprio corpo para se ensaboar. Então, ela veio num processo de ódio e ela alimentava aquele ódio. Por quê? Ela emagreceu muito e aí, o que acontece? A barriga cai, peito cai, porque perdeu muito peso. Sim. E ela odiava sentir aquele corpo, né? Então, isso acontece tanto de quem emagrece ou de quem engorda. Tem pessoas que engordam, né? Se a gente for pegar um outro caso, tem pessoas que engordam muito, muito rápido e aí não consegue lidar com aquele volume de peito, volume de barriga, volume de bunda, volume de braço. E aí, como que a gente trabalha um processo de ódio pelo próprio corpo? E aí a gente entrou em questões muito pessoais, né? De valores que ela tinha. Por que ela se odiava tanto? Não compensava ela se odiar, sendo que as pessoas amavam ela. Sim, sim. Era injusto com ela. Tô resumindo muito, tá? Sim. Mas assim, era injusto com ela e com as pessoas que amavam ela. Ela sentia aquele ódio dela por causa do corpo. Como se o corpo fosse a referência, né? Somente o corpo. Exatamente. Importante. E não e a aí pessoa. a gente começou Aí volta a gente falou do ser, né? Não que a pessoa é. Exatamente. E aí a gente começou a inserir elementos exatamente que remetiam ela ao amor mesmo. O que ela ama das pessoas, o que as pessoas amam dela como pessoa. E aí foi um processo incrível. Hoje eu falo, abriu a porteira desse aí, ó. Foi. Adoro! Na segunda sessão, a D já estava voando. Adoro. Isso é maravilhoso. E é isso que é o autoconhecimento, né, gente? É você abrir a sua própria porteira e seguir a vida. Deixa eu te contar que já vai fazer 1 hora que a gente está conversando. Passa muito rápido. Passa. O assunto foi demais. Muito, muito bom. É muito bom. E foi uma aula, né, gente? Foi uma aula. Foi uma aula. Tô babando. Não vejo a hora de passar pela consultoria com a Kátia também. Passem, gente. Simplesmente só passem. Vem, gente. Só vem. Me manda direct que a gente conversa. E que você deixa de recado, de dica para as mulheres que ainda não conseguem se olhar e se conhecer? Vivem o hoje. Olhem o hoje. Hoje você está nessa condição. Você não é definitivamente essa condição. Hoje você tem que fazer por você. Não adianta você projetar o que... Então, viva o hoje, o agora. Você está dessa maneira. A versão é o que tem para hoje, gata. Aceita que dói menos. Você quer mudar? Então mude. Mas hoje você está assim. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Obrigada por você ter compartilhado todo esse conhecimento, por você ter cedido esse tempo pra gente. Foi incrível. De novo, foi incrível. Eu que agradeço. Mais, né? Sempre. Sempre. Eu que agradeço o convite. Meninas que me acompanham, a Adri entrou, Rosângela entrou, a Dê, você é maravilhosa, minha parceira crossfiteira, a Sophie, gente, todas as meninas que entraram aí, muito obrigada. Meninas, obrigada pelo convite, contem comigo o que vocês precisarem, tô à disposição e só vamos. Relaxa que logo menos tem outra live. Tem outra. Aqui, o pessoal adoro. Pede, a gente chama de novo. A gente faz de aqui novo. A gente não fica alterando, não fica inventando moda, não. O que dá certo a gente mantém. Muito, muito, muito obrigada, Kátia. De verdade. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu que agradeço. Participou, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, beijo. Tchau. Ai, a Rê também entrou. Rê, ai, tá vendo? Beijo, gente. Beijo. Beijo.